Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Essa aqui é uma estratégia nossa que a gente decidiu fazer diferente agora. O nosso Instagram agora ele é exclusivo para conteúdos do podcast, com recortes, com conteúdo que faça sentido e relevância aí na sua vida como profissional, na área do marketing digital, na área de inteligência de dados, de inteligência artificial aplicada aos negócios, onde a gente vai chamar aqui vários convidados de mercado que, além de conversar com a gente, vão apresentar ferramentas, soluções para que vocês conheçam aí o que tem de mais atual no mercado. Então sejam bem-vindos, acompanhem com a gente o nosso primeiro episódio. E nesse primeiro episódio eu convidei o Rodrigo Neves, que é presidente da Anamid, que é a Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital. É uma associação nova, jovem, mas já está no Brasil todo fazendo um trabalho incrível aí sob a liderança do Rodrigo, sobre as lideranças regionais. Ele vai contar um pouco mais sobre essa história. E também é CEO fundador da Vitamina Web, uma empresa com mais de 20 anos no mercado de tecnologia. E a gente vai falar hoje aqui, Rodrigo, sobre inteligência artificial, né, e sobre maturidade dos negócios digitais, onde você também vai apresentar aí um projeto que você está lançando no mercado, que é a Journey, certo? Mas vamos então começar o nosso bate-papo. Rô, obrigado por aceitar nosso convite aí no primeiro episódio do nosso podcast. Eu nem sabia que era o primeiro, viu? E fico lisonjeado por ser o primeiro convidado aí. Muito obrigado e vamos falar aí sobre maturidade, sobre IA, sobre negócios, que é sempre bom, né? E também sobre associativismo. Muito bom, associativismo, né? Que é uma área que você já vem trilhando já há alguns anos, né? E aí nos últimos anos, com muito destaque na construção de uma associação com um protagonismo no mercado digital, que é a Anamid. Então, acho que a gente pode começar a falar dela, né? Eu acho que é importante pelo papel que ela tem no mercado. Eu também faço parte dessa associação. A Hyperdata Studio é uma empresa associada. Então, se você é do mercado ou da indústria digital, ou seja, se você é uma agência, uma produtora, uma empresa de software, faça parte da Anamid, entra lá no site anamid.com.br, se associe, porque vale muito a pena, tanto o network no Brasil todo, quanto os eventos e os benefícios também, né, Rô? Mas vamos lá, eu gostaria de ouvir de você. Vamos falar da Anamid, né? Como que a Anamid começou, né, juntando pessoas aqui de São Paulo e aí a sua expansão para o Brasil todo? A Anamid ela começou com 29 empresas que apostaram no projeto, né, os 29 fundadores, e sendo um deles, inclusive eu, né, e eu encabecei a primeira presidência nacional para a gente guiar os passos aí da construção da Anamid, e foi um trabalho, né, que começou em 2022, 15 de setembro de 2022, no dia do cliente, dia da democracia, então duas datas importantes, agora também dia da Anamid. E a gente fez um trabalho intenso de conseguir, né, ter capilaridade no mercado, né, fazer boas entregas, ser enxergado como uma associação relevante. Então hoje, graças a Deus, a Anamid ela é já requisitada por várias entidades governamentais e também privadas, né, para fins de fazer alguma atividade, algum projeto, né, escutar a nossa voz para dar alguma opinião mais assertiva sobre algum assunto do mercado digital. E a gente também participa de várias frentes de trabalho com outras entidades também. Então, só que isso só acontece se você tem muita dedicação, né? Muito tempo disponível para fazer isso e energia e vontade, que é muito difícil hoje conseguir pessoas com essa disposição, né? Porque é um trabalho voluntário, um trabalho pro bono, né, onde não tem receita direta vinculada a quem está atuando nisso, né, como o meu caso, por exemplo. E o nosso ganho, pelo menos os meus ganhos, né, frente a esse trabalho, é enxergar que nós estamos fazendo bem para pessoas, profissionais e nosso mercado. A gente consegue ajudar negócios e pessoas, né? A gente, no final, a gente consegue conhecer muita gente, ampliar muito o nosso leque de networking, né? Mas também só faz isso quem se propõe a sair de casa, né, passar alguns perrengues aí em viagens, né, você acaba abrindo mão do tempo seu de negócio, tempo seu com família, né, em prol de você defender algo que o seu concorrente está lá,
né? Então, eu trabalho para o meu concorrente, queira ou não, né? Também ali. E os ganhos são esses, né? E visibilidade e tudo mais, né? Então, isso é um trabalho que quem está no associativismo ganha, né? E eu acho que o que mais me motiva a fazer isso, de tudo que eu falei, é quando tem um agradecimento muito sincero de alguém que passou pela Namid e fala assim, cara, a Namid me transformou ou me ajudou. Isso é o maior presente e assim, o maior prêmio que eu tenho, assim, é isso. Então isso acontece com uma certa frequência, né? Então isso... Bom, enfim, é uma coisa... Se deixar falando horas sobre isso, né? A gente faz um episódio só de Anamid fácil, né? Porque fácil, tem bastante história. Mas para fechar esse ponto, qual que é... As empresas sempre perguntam isso. E eu gostaria que você, como presidente nacional, respondesse aqui para quem está nos acompanhando, até para quem ainda não é associado, vir fazer parte da Anamid. Por que uma empresa do mercado de indústria digital deveria fazer parte da Anamid? Quais são os ganhos? Eu acho que a melhor resposta talvez por que não deveria, né? Por que você não deveria, entendeu? Sendo que para você fazer parte de uma comunidade que tem pessoas do bem, né, trabalhando em prol de algo melhor para você, custa menos do que uma pizza, entendeu? Por que você não deveria, né? Porque você não deveria estar no mesmo ambiente com o seu concorrente, escutando o que ele está fazendo, as dores deles, né? E compondo com ele. Porque você não deveria, né? Então, assim, eu acho que existem muitas coisas. Cada um na associação, cada empresa vai buscar alguma coisa. Uns vão buscar relacionamento, outros parceiros de negócio, outros se relacionar, outros entender o que está acontecendo. Então, fazer parte de uma associação, não apenas na mídia, mas de qualquer entidade, te coloca num patamar um pouco maior do que quem não está. Porque ali você vê discussões reais, né? É rico. Mas é um grupo de WhatsApp, já participa de muitos. Cara, não é igual. Porque ali tem um propósito, ali é organizado, ali tem uma dinâmica. Além de estar todo mundo em prol de alguma coisa. Grupo de WhatsApp é grupo de WhatsApp, eu estou também cheio de um monte. Mas eu desafio você, em um grupo de WhatsApp, fazer uma pergunta e ter alguém que realmente queira te responder, te ajudar. Ou se sua pergunta fica ao léu. Fica lá, você pergunta e alguém responde, às vezes, interage, quando é do interesse dela. Mas quando você participa de uma entidade, você faz uma pergunta ali, as lideranças que estão ali observando aqui, estão preocupados se alguém está respondendo ou não, de interagir, de conectar você com outra pessoa, entendeu? Porque a gente quer fazer com que a roda gire, né? E eu não estou nem um pouco preocupado, por exemplo, eu, como presidente, que tenho uma empresa lá como associado, se meu concorrente estar lá dentro, nem um pouco. Eu espero que ele realmente saiba vender melhor, precificar melhor, para uma concorrência mais justa, né? Você tem uma carreira aí já de muitos anos na área da tecnologia e fundou a Vitamina Web há 20 anos atrás, é isso? Conta um pouco da nossa história. 22 anos. Não é fácil ter uma empresa... 2 patinhos na lagoa. Não é fácil ter uma empresa por 22 anos, hein, cara? Conta um pouquinho pra gente essa trajetória de... O que eu quero entender é como que tá a Vitamina Web hoje, porque você tem dado uma mudança aí pro negócio, né? A gente... 22 anos, você manter uma empresa com 22 anos... uma coisa que me ajudou bastante no processo foi participar de grupos, ter muitos amigos de mercado, conversar com meus concorrentes, né? Trabalhar em comitês, estar numa associação, até entrando e dando mérito que a gente conversou no primeiro bloco aqui, entendeu? E aí o que acontece? Quando você se coloca para escutar e ver o mercado e ver o que está acontecendo, você consegue talvez antecipar ou pelo menos seguir o ritmo, se você não conseguir antecipar, das tendências, né, e se reposicionar como empresa, né? Você às vezes pivotar o negócio, deixar de oferecer um serviço. Então a Vitamina Web, como ela começou lá atrás, ela começou a ser uma empresa que cria site, né? Páginas para internet, na verdade, né? Porque nem sei se chamava de site na época, mas criava páginas para internet. E a gente começou a ser chamado por muito cliente para fazer rede social, porque surgiu a rede social. Então, eu peguei quando a rede social surgiu, né? Tem gente hoje que vai construir uma empresa que a rede social já está aí. Mas na minha época não existia, então a gente teve que aprender como é que comercializa isso. E o cliente me puxou, fui também.
Aí veio uma coisa chamada AdWords, né? Links patrocinados. Também não existia, gente. Não existia esse tipo de coisa. A gente teve que aprender. Eu tive que aprender a comercializar isso. Todo mundo teve que aprender. Então, hoje, muitas pessoas pegam isso mastigado, mas a gente passou pra arrancar esse mato da frente, né? E aí eu virei uma agência. Só que eu nunca fui uma agência. Entendeu? Mas era natural, parecia ser natural aquilo, sabe? Porque apareciam os novos produtos e serviços de mercado e você ia lá e abraçava. Aí daqui a pouco tem o SEO, daqui a pouco tem isso. Aí aplicativo, né? Porque boom dos smartphones, né? Então tem uns aplicativos, aí faz isso. Aí e-commerce, né? Aí várias plataformas de e-commerce open source. A gente foi abraçando. Chegou uma hora que eu tinha um leque grande de serviços, cara, e virei um pato. Um pato digital. Não voava, não andava e não nadava direito. Fazia tudo ok. E daí aquilo me incomodava, porque a coisa não evoluía. Aí eu, participando de uma entidade, participei de alguns eventos, comecei a entender um pouco como é que o mercado estava indo. Tinha vários patos iguais a mim. Eu tive a oportunidade de falar com um dirigente da entidade. E ele falou assim, cara, você não é uma agência. Pela sua história, pelo seu conhecimento, você pode ir para uma software house, uma produtora web, uma produtora de tecnologia, uma produtora digital. Tem vários termos para a mesma coisa. E eu falei, putz, como é que é isso? Aí eu falei assim, cara, você pode atender agências, atender o cliente final também. Aí eu fui eliminando o serviço, fui cortando o serviço. E é um trabalho muito duro, né, Leandro? Porque você tem que romper contrato, tem que falar com o cliente, entendeu? Aí tem um boleto para poder vencer, você tem que reposicionar a empresa. E eu fiz o trabalho de quase 2 anos para fazer isso, e a Vitamina V ela se consolidou como uma empresa de tecnologia no segmento do digital. E por muito tempo ficou assim. Aí tinha uma época que a gente era uma das top 10 empresas do Brasil que fazia Magento. Né? Aí todo mundo que tinha Magento, eu sempre estava nas concorrências, né? E eu ganhei algumas. Hoje eu nem boto mais mão em Magento. Porque é ruim, não. Magento é bom pra caramba, né? Mas não tem mais demandas, porque muda o mercado. Hoje tem um monte de SaaS de e-commerce. Pra que eu vou investir no Magento? Só se for uma coisa bem específica, bem personalizada, e porque tem algumas premissas, você vai para esse caminho. Mas hoje tem uma gama de produtos e serviços que você pode abarcar, escolher, né? Para desenvolver o seu e-commerce. E aplicativo, antigamente teve um boom, né? Todo mundo quis seu aplicativo. Hoje você faz aplicativo somente para o que é necessário, né? Se realmente tem algum trabalho que precise realmente de um aplicativo. Então, o mercado digital ele muda com o tempo, né? E eu senti um cheiro de café aqui agora, né? Essa é uma sacanagem, entendeu? Porque aqui eu tô aqui conversando e falando com o Leandro, de repente passa um café aqui, ó, tá vendo ali, ó? Tem um café Não, ali. Thalita acabou de trazer um cafezinho pra mim, mas eu mandei aqui no WhatsApp, traz um café pra gente, tá lá, vai trazer o seu. Então, não, o cheiro de café no ar aqui me deixa um pouco meio... Não dá, né, gente? Apresentar aqui, ó, quase 1 hora de trabalho sem um cafezinho, impossível. E assim, e daí a gente tem que pivotar com o tempo, sabe, Lê? Assim, a gente tem que pivotar com o tempo, porque senão a empresa morre. Se eu fosse agência de marketing digital lá no começo, talvez eu já estaria morto, porque a gente era um pato, a gente ia se lascar, sendo bem sincero, ia se queimar no mercado, entendeu? E aí, às vezes você como empresário, você também, chega uma hora que você cansa daquele fluxo, né? E você desiste. Então, a Vitamina ela foi se transformando, se pivotando. E hoje, na Vitamina Web, nesse momento, né, com o advento da IA, a gente é obrigado a se colocar à disposição de também oferecer para os nossos clientes soluções ligadas à inteligência artificial. Agora, o que e como, cara, tem muitos caminhos. Não tem como você... Aqui. Isso. Olha ali, porque ele consigo me ver ali. Não tem como você mais, como agência ou empresa da área do digital, cobrar por hora. Esquece. Se o seu modelo de precificação baseado em horas, acabou isso aí. Acabou. Agora sim, qual que é o desafio? Como é que você entrega valor? Como é que você precifica? Como é que você... Vou dar um exemplo. Antes você tinha lá 40 horas mensais para um cliente. Você cobrava R$200 a hora. 40 vezes 200, 8 mil. Beleza, tá claro o modelo de precificação. Como é que você faz agora para receber os mesmos 8 mil? Sendo que você não faz mais em 40 horas. Ou nas 40 horas, você consegue fazer com 40 horas 400 horas.
Entendeu? Porque a IA te potencializa, entendeu? Sim, você faz com menos tempo e com menos gente, no caso. Mas a entrega, ela é superior. Superior. Só que assim, mas ao mesmo tempo que ela é superior, acaba acontecendo no digital uma coisa chamada pasteurização. Tá tudo a mesma coisa. Você vai na rede social, mesmo tipo de vídeo, mesmo tipo de corte, mesmo tipo de imagem. Meme, todo mundo de meme, sabe assim? Cara, tá chato. E você acha que isso tá acontecendo porque tá todo mundo usando as mesmas ferramentas para produzir as mesmas ferramentas conteúdos. Sem inteligência. Podia ser as mesmas ferramentas com inteligência. Se você pega uma ferramenta de IA para produzir um vídeo, por exemplo, cara, você pode fazer um vídeo completamente idiota e com errinhos, onde eu vi aqueles vídeos lá daquelas novelinhas dos legumes, né? Pô, legalzinho e tal, mas cara, mal feito, né? Em alguns deles, né? Enquanto um legume tá falando, outro legume fala, mexe a boca igual, sabe? Assim, ao mesmo tempo, uma vez tipo, um fica calado, outro falar. Porque não teve cuidado, não teve zelo. Um exemplo, né? Mas você pode fazer a mesma coisa, putz, com áudio profissional, realmente você arrumar os errinhos, sabe? Gastar tempo. Então as pessoas não estão gastando tempo em fazer uma coisa de qualidade. Eles só querem jogar conteúdo pra internet. A gente vive um lixo digital, entendeu? Então, a questão que eu falo agora, você como empresa, você tem o potencial, possibilidade de entregar valor para o seu cliente de verdade, se você se aprofundar. Então, o que a IA está fazendo com o mercado digital hoje é separando quem é bom de quem não é bom. Quem fingia ser bom. Porque agora ela tem ontem eu fiz essa semana, na verdade, uma reunião, eu tenho uma reunião de comitê com o meu time, né? Reunião de comitê de inovação semanal. Então, a gente define, gente, o que a gente tem que melhorar na empresa? Né? Então, assim, inovação, né? Você conhece muito de inovação, Leandro, não é algo que, sei lá, completamente disruptivo e novo, não. É fazer melhor, de uma maneira diferente, algo que você fazia antes. Exatamente, eu uso inclusive esse conceito. Inovar. Então, a gente está mudando, nesse momento nós estamos pivotando a Vitamina Web para ser a Vitamina Web, ela não é mais apenas uma empresa, ela é um grupo de empresas, a gente pode falar um pouco sobre isso. Só que nosso pilar hoje é construir agentes, né? Construir automações, construir produtos, né? Outros sentidos. E nesse comitê de inovação, a gente falou assim, cara, vamos... A gente tá, beleza, estamos reposicionando a marca e tudo, mas agora nós temos que revisitar desde o início do contrato, o contrato, todo mundo vai ler o contrato, eu vou ler ele está lendo o contrato, cláusula por cláusula, e como é precificado tudo hoje, com toda a equipe, designer, gerente de projeto, dev, todo mundo junto tá lendo. Todas as cláusulas, essa cláusula aqui já era, não precisa mais. Essa aqui faz sentido, tem que incluir essa. Começa por ali, depois, o que a gente percebeu? Cara, não é mais horas de trabalho. Uma frase que o meu programador falou. A gente, Rodrigo, é o seguinte, se vier um briefing, antigamente a gente programava às vezes errado, né, e fazia umas merda. Agora, se vem um briefing errado, a gente programa muito mais merda. E muito mais rápido. Concorda? Porque hoje o cara tem um agente de IA. Então, o que ele fazia em uma semana, ele faz em um dia. Muito mais merda. Entrega muita merda em um dia. É verdade. Entendeu? Se você pede errado. Então, assim, o nosso modelo de trabalho hoje é... Quando o cliente entra, já ia para criação, às vezes. Fazer um planejamento, um cronograma e ia para criação. Não. Quando o cliente entra, vamos conversar. Vamos fazer um podcast, vamos conversar. Vamos entender do negócio. Como é que você analisa dados? Quais são os objetivos de negócio? Vamos fazer um projeto, um site, um e-commerce, um aplicativo, um sistema, não importa, uma automação, um agente de IA que realmente faça sentido, né? E vamos entender, vamos planejar melhor, vamos detalhar, vamos aprofundar, vamos fazer uma coisa que muitas empresas não fazem. Vamos fazer um planejamento de verdade. Exato, eu sempre defendo isso, principalmente porque é a minha área, planejamento, estratégia, e eu sinto muita falta disso, Rodrigo. No dia a dia, as equipes totalmente no operacional e não param uma hora para falar sobre a estratégia. E aí, como você está colocando, e eu concordo plenamente, se os times não param para dedicar uma hora sequer numa semana para sentar, avaliar o que está dando certo, o que está dando errado, o que a gente pode melhorar ou destravar para evoluir e pensar, né, no que é o estratégico, a gente sai no operacional fazendo um monte de coisa, como você falou. Se tiver no drive errado, se tiver no caminho errado,
a gente tem o potencial de entregar ainda mais coisa errada com todas essas ferramentas, né? Digital é muito mais do que apenas um site, do que apenas um Instagram, do que apenas... Cara, você tem que pensar num todo, né? E aí é onde, novamente, vem a entrega de valor. Exato, Rodrigo. E aí é o seguinte, é onde eu quero entrar na plataforma Journey. Quero que você me conte um pouquinho sobre ela. Eu já conheço, você já me mostrou aqui nos bastidores. Você vai lançar ela quando mesmo? Em junho? A gente vai abrir em junho já para beta testers, né? Ela vai ser por convite. Já me inscrevi, inclusive. Vai ser por convite, né? Porque a gente não vai abrir para muita gente. Porque a gente já está com... Vamos falar assim, nós estamos na segunda fase já, né? De teste, né? Já tem bastante gente usando, né? Empresas do meu grupo estão usando. E agora a gente vai abrir para quem se inscreveu para poder usufruir. E depois a gente abre realmente para mercado, né? São fases importantes de um processo de ideação, de um MVP, de um produto, para a gente validar ideias e remover coisas que estão... Sabe, tá too much, ou precisa evoluir um pouco mais. Então é importante o feedback comunitário aí, né? Então em junho a gente vai lançar ela, né? Agora em junho, então junho de 2026, então para quem tá nos assistindo, junho de 2026. E para essas listas aí, e provavelmente agora em setembro é o lançamento para mercado mesmo, tá? Então, Rodrigo, agora a gente entra numa etapa aqui da nossa conversa que a gente vai conhecer o Journey. Mas antes de entrar aqui e abrir a tela, eu sei que a gente está aí numa fase de pré-lançamento, né, para beta testers, em junho, depois vai lançar em setembro para o mercado. Então tem algumas coisas que você ainda não pode compartilhar, mas a gente vai navegar e conhecer pelo menos o conceito da plataforma. Mas antes de abrir tela, fala para a gente de forma conceitual o que é a Journey. Cara, eu escrevi um livro sobre maturidade digital, como metodologia. E no começo, a Journey, quando eu lancei a Journey lá, uns anos atrás, ela fazia apenas pesquisas de maturidade digital. Daí eu comecei a perceber que todo mundo é mentiroso. Entendeu? Porque o cara vai lá e responde o que ele acha que é, não o que ele é. Concorda ou não concorda? É verdade. Então, as pesquisas... Se você não faz uma pergunta correta e não tem opções corretas, se não existe uma metodologia de pesquisa muito bem feita, né, você pode ter muita mentira na pesquisa. E mesmo fazendo isso, se você não tem uma validação, e realmente os caras falam assim, você usa a ferramenta de e-mail marketing? Eu falo, uso. Aí se não tem alguém lá auditando, perguntando, deixa eu ver se ele usa, né? Significa que você vai pela confiança da resposta. Entendeu? Então a gente tem que crer no ser humano, no caso ali. Aí isso me incomodava, cara. Porque assim, eu comecei a gerar um monte de insight pro mercado e eu comecei a ver onde estavam as dores, né? Então quando você faz maturidade digital, uma pesquisa, você começa a ver, tem uma dor aqui. Aqui tem uma dor. Entendeu? Aqui tem outra dor. Então, mas assim, eu comecei a analisar mais profundamente e falei assim, cara, não tá fazendo sentido algumas coisas. Como é que o cara, ele fala que tem essa dor, mas ele falou que aqui ele tá usando, né? Então assim, lógico, é alvo para uma consultoria, porque pode ser que não tá usando bem. Mas aí eu falei assim, cara, a gente tem que começar a medir melhor. Aí que eu pensei, cara, e aí outra coisa, com o advento do IA, agentes, tudo mais, eu falei assim, cara, tem que ter uma coisa melhor. E eu quero fazer que a Journey, ela resolve uma coisa que eu vou fazer uma analogia com outro segmento. Academia. Como é que a academia ganha dinheiro? Bom, o que eu acho, né? Porque eu já fui esse cara com os mensalistas que não treinam, é isso? Exatamente. Como é que o SaaS ganha dinheiro? Com aquelas assinaturas que não usam? Porque assim, quando você faz uma precificação de um SaaS, ela é baseada, às vezes é barato, porque ela é baseada numa média do que usam e que não usam, né? Porque o SaaS, ele é um software, beleza, tem lá a equipe desenvolvendo, só que ele consome recursos de infraestrutura, processamento. Então, vou dar um exemplo. Se hoje tem o gasto de infra num SaaS, que eu forneço para o mercado 100 mil, né? E eu tenho 1.000 usuários, aí você faz conta, não sei lá o quê. Daí por isso que de tempos em tempos o SaaS ele muda valores, né? Porque o cara vai vendo que vai tendo mais uso, ele tem que ajustar. Então, vamos pegar uma ferramenta que faz análise de SEO.
você vai lá, assina a ferramenta, quem é especialista, que trabalha com isso mesmo, que não é todo mundo, né? O cara vai usar bastante ferramenta, todo dia, né? Uma vez por semana, uma vez a cada 2 dias, o cara vai usar, e para vários clientes, assim, num plano. Agora, o gerente de marketing de uma marca, que também quer ter o acesso, o cara de marketing, ele não olha todo dia o relatório de SEO. Ele não olha, entendeu? Porque tem um monte de coisa para olhar. Deveria, mas não olha, entendeu? E daí, o que acontece? Ele paga lá a mensalidade. Só que a mesma mensalidade, às vezes, do cara que tá usando bastante, só que ele só olha uma vez por mês, ele é um processo direto, né? Não usa muito, não tem acesso, né? Porque também é uma coisa de plataformas web, plataformas de acesso simultâneo, né? Então ele não tá dentro do acesso simultâneo de que tá acontecendo. Então, assim, os SaaS ganham dinheiro, ganham também dinheiro, lógico, pelo recurring, né? Pela recorrência, pelo MRR, mas também ganha pela não utilização, igual uma academia. O que a Journey resolve? Ela vem democratizar isso. Então, você paga pelo que realmente você vai usar. Então, você faz uma assinatura, né? E você compra créditos. 1000 créditos. Os tokens. Tokens, créditos. Não chama de crédito, mas pode chamar de tokens. Ou você pode chamar de dinheirinhos, né? 1000 dinheirinhos. E daí, tudo que você faz consome dinheirinhos. É um modelo novo que muitas plataformas de IA estão usando, inclusive. Então, se você criou a conta e não fez nada, você vai ter 1000 dinheirinhos lá por mês. Gerei um relatório, consumiu 30 dinheirinhos do mês. Mandei um e-mail, consumiu para uma pessoa, consumiu 1 dinheirinho. Mandei para 100, consumiu 100 dinheirinhos. Isso é bom para você como dono da plataforma, para fazer a gestão por conta de infraestrutura, e para o cliente que vai pagar pelo que ele usar. Pelo que ele usar. E assim, putz, esse mês é um mês que tem Dia das Mães, eu quero fazer campanha, não sei lá o quê. Tá bom. Pago, ou você faz o upgrade de plano, né, para você ter, ou você compra pacotes adicionais de dinheirinhos. Entendeu? Então, isso é a Journey, entendeu? Mais ou menos. E ela tem um monte de recurso, né? Que você precisa para fazer o seu marketing digital. Entendeu? Legal. Bom, então agora a gente vai acessar a plataforma a Journey para entender melhor como que ela funciona, Rodrigo. Então, vamos lá. Abre tela aí. Bom, gente, vamos lá aqui. A Journey, esse aqui é o site, journey.digital. O que é Journey? Journey invoca jornada, tá? E quando a gente fala digital, até o símbolo ele mostra um pouco o infinito ir para cima, porque a ideia é que a jornada de transformação digital, com foco em você evoluir a sua maturidade, tem que ser um processo contínuo evolutivo, né? Então, essa aqui é a plataforma, ela é bem tranquila aqui a demonstração do site, tá? Que é só apenas o site de demonstração. E quem quer solicitar, né, o acesso antecipado, preenche aqui, tá? Ou seja, então vamos lá, quem está assistindo agora, antes de junho, antes de setembro, né, que é para o mercado o lançamento, pode se cadastrar, porque aí vai ser um beta tester. Isso, aí vai ser analisado, né, a empresa para ser liberado um beta tester, tá? O bom da vantagem de um beta teste, do grande período de teste beta, você não paga, né? Que é bom, né? Maravilha, ainda bem que eu já me inscrevi. Depois de setembro é outros 500. Aí, bom, vamos entrar na Journey aqui, tá? E eu vou fazer um login aqui com a minha conta aqui, tá? Então eu vou logar aqui. Ele tem todo o trabalho de ter segurança, né? Tem o Alt com o Google, por exemplo, mas ele também faz o 2FA, né? Mandando um e-mail pro e-mail do usuário aqui. Então, eu vou pegar aqui ó, o código que chegou no meu e-mail aqui. Vou digitar o código. E vou verificar aqui. Então, quando a gente entra aqui na plataforma da Journey, tá? O primeiro painel que entra é esse aqui, que é o do meu trabalho. Basicamente aqui, como um sistema normal, traz todas as tarefas que você está vinculada, né? Então, aqui no caso eu tenho só tarefas, né? Aparece somente aqui as abinhas de quando tem coisa. Se eu trocar de empresa, por exemplo, for para conteúdo online, que é uma empresa também do grupo, você vai ver que não tem nada aqui, né? Então, se eu volto para Vitamina Web, né? Aí tem
mais coisas para poder fazer aqui de atividades, né? Então aqui eu tenho, no caso, 3 de pipeline de vendas, né? E 7 de Action Board. Action Board é um negócio que a gente criou aqui para ser como fosse tarefa. Você tem uma ata de reunião evolutiva. Então você faz lá, cria uma ata de reunião sobre alguma atividade, por exemplo, que nem eu falei, conselho de inovação, define as tarefas de todo mundo, né? Então é uma coisa específica, aí ele dispara a tarefa para todo mundo e você vai controlando por aqui suas atividades, dando reporte e tudo mais, entendeu? Então aqui eu tenho meu trabalho, eu consigo ver tudo que está atrasado, o que tem que fazer e tudo mais. E ele tem um primeiro item aqui chamado CRM, onde tem um painel. Esse painel eu consigo ver aqui, né? Vocês podem ver que está ocultado aqui o nome de alguns clientes, né? Para a gente conseguir mostrar íntegra para vocês. Só que aqui eu tenho... Aqui é uma plataforma que não está com todos os dados imputados, mas tem alguns dados reais aqui. Então aqui tem clientes ativos, quantos leads tem cadastrados, qual que é a MR total, qual que é o health médio, a saúde média desses clientes, tá? Quantas horas por mês esses clientes estão aqui contratados. Nós temos aqui clientes que estão em risco, né? O que é cliente em risco? Porque nas análises de maturidade digital que foram feitas, deu uma nota baixa. Então é o cliente que eu tenho que olhar, né, o site dele e as coisas que estão acontecendo para poder melhorar. E aqui os clientes que têm maior receita de MRR, né, e tudo mais, tá bom? Eu posso ir para pipeline de vendas, né? E aqui tem uma análise mais profunda. Então, esse aqui é o pipeline da empresa, né, de vendas. Então, tem muita informação aqui. Então, nós temos aqui, por exemplo, indicadores do período, estado do pipeline, funil de conversão, distribuição por temperatura, previsão trimestral, deals por origem, quem vende mais, tendências, enfim, tem muita coisa. Se eu quiser saber, cara, muita informação, o que eu faço? Você aperta aqui, ó, análise de A, e ele vai fazer uma análise inteligente do pipeline. Eu não vou deixar rodando porque vai demorar muito esse vídeo aqui, tá? Ele faz uma análise inteligente, então ele pega todas as informações do estado atual do pipeline aqui e fala, cara, ó, faz o seguinte, manda um e-mail para esse cara, oferece isso. Ele já dá as ações de gestão. Ele te fala assim, ó, faz isso aqui, cara, vai por esse caminho, foca nisso, entendeu? E aqui, por exemplo, nós temos relatórios de pipeline, que eu posso ir para cá também, que é um pouco mais de informação, né, detalhada aqui, tá? Aqui, por exemplo, eu sei quando que meu time comercial engaja. Normalmente é às quintas-feiras, às 9 da manhã, entendeu? Vou ter uma pergunta. Aí você tá num ambiente que é o ambiente do usuário, que ele é um dono de um negócio digital. Ele é um gestor de um negócio digital que tem os seus clientes aí dentro. Isso, por exemplo, tá? Por que eu fui pro pipeline de vendas, cara? Porque, ó, aí tem um board aqui, tem um Kanban, tá vendo? Tem Kanban com todos os clientes. Aí você entra em um aqui, por exemplo, ou entra nesse aqui. Você entra nesse, você tem toda a tratativa aqui também, tá? Com os dados. Você tem as tarefas que estão para aquele negócio, os documentos, todas as atividades que estão aqui. Você sabe aqui, ó, se o e-mail que você mandou ele foi aberto. Tem um tracking de e-mail, tá? Você pode mandar um e-mail, então você pode compor o e-mail por aqui. Você pode adicionar isso com cópia oculta também. Tudo é igual, isso aqui é integrado com o Gmail, tá? Com o seu Gmail. Então você mandou um e-mail por aqui, lá no seu Gmail ele também está aparecendo. Então, enfim, é um pipeline de vendas normal. Qual que é a diferença disso aqui? Por que tem um pipeline aqui? Por que tem um CRM? Cara, porque se você quer trabalhar a maturidade digital da sua empresa, você tem que ter os dados do seu cliente. Claro. Você tem que ter os dados. E assim, você tem que ter informação de vendas. Você tem que ter essa informação também. Então, o CRM, o pipeline de vendas, ele faz parte do processo de maturidade digital. E aí, quando você vai em clientes, eu posso acessar o cliente por aqui, né? Ou eu posso ir aqui em clientes, né? Eu posso escolher um cliente, vou escolher um aqui, tá? E daí, quando você entra no cliente, o que você consegue ver? Você consegue ver todos os contratos que ele tem, todos os contatos que ele tem, né? Você pode definir aqui, por exemplo, se você vai dar acesso ou não para ele, para o portal, né? E aí, aí esse cliente tem acesso a um portal dele para ele ver todas as informações que você vê daquele cliente, ele consegue ver dele. Ou seja, uma dashboard de gestão digital também para ele, para o cliente ver. Pronta. Ele não precisa mandar fazer a Journey, já faz. Disponibiliza. Isso. Temos tarefas, temos o site do cliente, por exemplo. Se eu entrar num site aqui,
que eu vou entrar daqui a pouquinho, você consegue ver mais dados. Temos documentos, você pode subir documentos, você pode colocar links do cliente aqui, facilmente cadastrar um link aqui. Os do's e don'ts do cliente, né? Comentários, tipo assim, esse cliente não gosta que ligue para ele, sei lá, né? Esse cliente, ele gosta que as artes todas tenham um logo. Enfim, você define. Você pode mandar um e-mail também por aqui, né? Para todo mundo que é a conta do cliente. Então, essa aí é uma caixa de e-mails do cliente, diferente daquela caixa de e-mails do deal, né? Aí você pode entrar no cliente aqui, você consegue ver todas as propostas que um dia você mandou ou perdeu daquele cliente. Tem todos os acessos. Aqui tem um cofre de acessos. Então, você consegue organizar aqui desse cliente, por exemplo, qual que é a senha do Instagram dele? Isso é muito bom, hein, cara? Isso no dia a dia é um problema pra gente fazer gestão então, de... Então, você adiciona aqui a credencial e ela rotaciona, tem uma segurança aqui, é salvo tudo num cofre, né, com criptografia única que só você tem acesso. Então, você tem que guardar a chave aqui, né? Eu não tenho, a Journey não tem acesso a essa senha. É somente você com a sua chave de criptografia. E nós temos aqui uma área de mensagens, né? É igual um Slack. Exatamente, parece o Slack. Igual um Slack, tá? Tá bem completo, hein, Rodrigo? E daí você tem, lógico, leads, é quase a mesma coisa, né? Mas aí isso não são clientes. Nós temos aqui a parte de contatos que faz a importação do Gmail. Você pode cadastrar serviços para você vincular todo ao uso, né? Então, quando você cadastra um novo template de serviço, tem toda a informação do que é o serviço, recorrente, mensal, projeto. Tem os contratos que você fechou com seus clientes e tem o fluxo financeiro aqui, ó. Você tem um fluxo financeiro total da sua empresa, né? Mensal, diário, enfim, você tem tudo aqui, tá? Você tem a parte de gestão de projetos, você tem parte de chamados, tickets, você tem aquele Action Board que eu comentei para vocês, né? Onde você tem uma ata evolutiva aqui com todos os clientes aqui, tá? Você tem um drive interno. O que é legal desse nosso drive aqui, tá? Esse drive, quando você sobe um documento, né? Não dá tempo de mostrar tudo para vocês. Sobe um documento, uma imagem, ele já classifica. Então, você subir uma imagem do Leandro, vai falar assim, homem bonito. Obrigado. Cabelos grisalhos. Nariz avantajado. Classifico ele como Luciano Huck, né? Mas ele já classifica fundo verde, né? Então ele pega uma imagem e fala as características da imagem e também ele pega o documento, se ele não está protegido contra a cópia, ele também transcreve o documento, transcreve o áudio, transcreve tudo e salva num banco para quando você fizer uma busca, ele sabe exatamente aquilo que você está buscando, tá? Mensagens é o grande... com todos os canais que você tem aqui, tá? E nós temos a nossa IA interna chamada Jay, tá? Então, o Jay aqui, por exemplo, eu posso pedir aqui, por exemplo, qual é o telefone do Leandro Ogalha, né? Aí o Jay, ele já pensa aqui, ele vai buscar em toda a minha base de conta, tudo que você faz na plataforma, a IA, ela sabe. Então, o Leandro, ó, eu tenho o Leandro já... Ó, tem o telefone dele aqui, né? E todas as empresas que ele já foi alocado aqui, né? No meu CRM, entendeu? Rodrigo, deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta. Então, a plataforma, ela é uma plataforma completa, né, de CRM, análise digital e automação para agências e empresas que querem evoluir no digital. Ou seja, se você atua no mercado e tem clientes, você faz a gestão completa da sua empresa aqui. A plataforma está muito não completa. Somente isso, vamos chegar lá. Aqui. Então, vou acelerar um pouco aqui para a gente ver. Nesse mesmo Jay, você pode usar a base interna, que é a base da plataforma, para pesquisar internamente, ou você pode desmarcar isso aqui, usar o Cloud, ChatGPT, Gemini, Perplexity e o Grok. Tá? Ou seja, você usa essas ferramentas integradas. Você pode fazer uma pergunta e ele vai fazer a mesmo prompt para 5 ferramentas e te dar a melhor resposta. É mesmo. Tá? Aí nós temos as análises de painel. Então aqui tem um painel que eu consigo analisar todos os meus clientes, saber a saúde de todos eles, né? O que tá bom, o que tá ruim. Então tem uma análise de maturidade digital de todos os meus clientes. No caso, se você é uma marca, você pode colocar todas as suas submarcas, né? Todos os seus produtos, né? Enfim, você pode olhar tudo isso. E quando você entra num site, cara, em específico, vou pegar o da Vitamina Web aqui, tá? Quando você entra num site, você tem a saúde do site, tá? Então você tem aqui o score de saúde, como é que tá o domain rank, o page rank, né? A parte de backlinks aqui não tem informações que não foi gerado, a keywords orgânicas, então você tem todas as informações aqui. E você tem alguns caras aqui, ó, tem o relatório de check-up, eu tenho o relatório de segurança,
eu tenho um relatório de acessibilidade, eu tenho um relatório de LGPD, eu tenho um relatório de maturidade digital dessa empresa, entendeu? Eu também tenho o J-Monitor, o monitoramento, e eu tenho o J-Pulse também, tá? Então, tenho muita coisa. O que essas coisas são, tá, gente? Tá? Ela, no caso do SEO, ele traz toda a informação que eu tenho que melhorar no meu SEO, tá vendo? Tudo aqui, ó, detalhado, o que tá certo, o que tá errado. Tem todas as informações. E aí eu consigo ver aqui o radar, né? Eu posso ver grade de informações, posso ver barras, né? E ver o que tá bom e o que tá ruim. Quando eu vou para segurança, a mesma coisa, tá vendo? Ó, eu tenho um relatório de segurança para saber aonde que eu tenho que atacar na segurança também aqui da plataforma, né? Por exemplo, aqui eu tenho que mexer nesse cabeçalho aqui, ó, tá vendo? Ó, tem um problema de CSP aqui que eu tenho que ajustar. Na acessibilidade, mesma coisa, ó. Eu sei que eu tenho que resolver esse item. Os outros estão nota A de acessibilidade. Mesma coisa com o LGPD. O LGPD tem uma série de itens que ele fala assim, ó, não identifiquei. Tudo lógico, tudo isso aqui é feito para uma IA, para um agente de IA que ele faz. Então, o agente de IA, ele navega no site e fala assim, cara, encontrei um contact info, mas não encontrei o contato do DPO. Ele é importante ter na sua política de privacidade em algum lugar. Se ele não encontrou, é porque não está muito claro. Então, tem que deixar mais claro. E assim, no geral, qual que é o relatório de maturidade digital? É esse aqui, entendeu? Essa é a maturidade digital dessa empresa. Então, mostra onde, dentro da minha modelo de maturidade digital, que são 8 dimensões... Quais são as dimensões? Fala rapidinho pra gente. Inovação e experimentação, colaboração e comunicação, capacidade de dados e análise, presença digital, estratégia digital, experiência do cliente, processos e operações e cultura organizacional. Nessas 8 dimensões, eu tenho as notas aqui, tá? O que foi reprovado e tem alerta que está aprovado, né? E eu, no caso da Vitamina Web, não é porque... Aqui foi é o relatório aqui, tá, gente? Estou no último estágio, que é o inovador, tá? Então, tem quatro estágios, que é o iniciante, o engajado, o otimizador e o inovador, tá? E assim, além disso, nós temos também aqui um relatório de uptime no meu site. Então, eu sei que ontem, por exemplo, teve um pico aqui de resposta, né? O meu site pode ter caído e ficado lento. Tem todo o relatório aqui. E eu tenho uma outra ferramenta que a gente colocou, que é o J-Pulse. O J-Pulse, você entra no site da Vitamina Web, por exemplo, ele é esses negocinhos que tá aqui no canto aqui, tá? E quando eu clico aqui, ele já tem toda a parte de LGPD, que você pode utilizar de consentimento. E ele tem também... a questão de acessibilidade, tá vendo? Que você pode mexer e organizar toda a parte de acessibilidade aqui do seu site, tá bom? Só de colocar o script. E ele tem outra coisa que é o seguinte, todo mundo que preenche um formulário no seu site, ele tem um rastreio total, né, do que a pessoa fez no seu site e vai dando pontos para ela, tá? Você define quais são esses pontos. Então, todo mundo que entra no site recebe um token ali. E quando a pessoa se identifica, por exemplo, assim, preencheu um newsletter, preencheu um formulário de contato, eu sei agora quem que é aquela pessoa e tudo que ela fez no site, eu atribuo a ela e eu sei o quanto que ela está engajada ou não. Se ela já é um cliente seu, se ela é um lead, alguma coisa, essa aqui está vinculado lá na página dele também, tá? Então, fora isso, nós temos também um radar de IA, que você entra aqui, por exemplo, um relatório que a gente fez da Nike, né? Como é que a Nike está na IA perante alguns concorrentes dela, né? Então, você consegue saber com base em vários prompts, né? Quais são as melhores marcas de tênis, né? Enfim, tem vários aqui. Como está a marca do vestuário esportivo em 2024, né? Ou seja, são ferramentas que o gestor de marketing digital daquele cliente consegue utilizar para dar inputs de estratégia e de tático também. E também, assim, temos também o J-Tracker, que é links encurtados para você concentrar tudo aqui, não ficar usando um monte de ferramenta. E o QR Codes, para você gerar os QR Codes por aqui, personalizados, com cor, enfim, com logo, não importa. E também faz o tracking aqui. E para finalizar, né, nós também temos aqui, junto com um parceiro, cadê aqui? O Gmail. Né? Eu não vou abrir aqui, mas basicamente aqui é uma automação de marketing. Tá? Completo. Você pode disparar e-mails e fazer fluxos de automação aqui também, com base em todos os gatilhos que a plataforma tem, né? Pipeline, enfim, tudo, né? APIs, enfim, o que você quiser. Cria landing page, né? Faz tudo aqui. Não vou abrir muito no detalhe, porque isso aqui nós estamos com pouco tempo e demora bastante para poder demonstrar. Então, em resumo, o Leandro, a plataforma,
tá? Em si, a Journey, ela veio com o objetivo, né, de democratizar o acesso a ferramentas digitais, né, de uma forma justa, né, de uma forma que as empresas consigam, em uma única ferramenta, concentrar tudo. Cara, porque é muito ruim, né? Você fica, quero dados de comunicação com o meu cliente. Vai usar lá ferramenta A. Quero automação de marketing, ferramenta B. Quero tal coisa, ferramenta C. Quero outra coisa, ferramenta D. Como é que junta os dados? Como é que você tem inteligência de dados se está tudo jogado? Então a ideia é justamente aqui trazer essa possibilidade. E lógico, tem outros modos que eu não pude mostrar, que nós vamos lançar em breve também, que vão trazer dados das redes sociais, dados do AdWords, né? Todos esses dados também vão ser trazidos aqui para a ferramenta. Rodrigo, primeiro, parabéns pela plataforma. Está muito completa. É uma segunda fase do produto, diferente do que você tinha lançado, né? Anteriormente ele fazia só a leitura ali, só não, porque já era bem completa, mas fazia a leitura da maturidade digital da marca, que inclusive continua fazendo, né? Se você acessar ali o site hoje, eu vou deixar o link, todos os links que a gente está conversando aqui, pessoal, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube, tá bom? Uhum. Então, quando você acessa lá, você pode fazer o teste gratuito da maturidade digital da sua marca. Então, a Journey faz isso, mas hoje ela é uma das funcionalidades da plataforma e ela é uma plataforma para a gestão do marketing digital dos seus clientes, para você que tem agência, para você que é um gestor de marketing, uma consultoria. Então, parabéns pela evolução do produto, está bem bacana. Já estou inscrito ali como beta tester, estou ansioso para poder utilizar. E, Rodrigo, vamos seguir então para o nosso fechamento. Queria te fazer uma última pergunta com relação a qual conselho que você daria para as empresas que estão começando, empresas do nosso segmento, que estão começando a sua jornada da transformação digital, além de utilizar a Journey, obviamente. Eu acho que, assim, fazendo mais uma analogia com o mercado, vamos falar do mercado de construção e engenharia, né? Sem boa base e fundação, tudo rói no final. Entendeu? Então, se você quer realmente ter uma coisa estável, né? Tem que partir para você construir bases sólidas, né? Um bom site. Aí, quando falo um bom site, assim, tem que pensar em toda a estratégia de captação de dados dos clientes. Boas ferramentas para análise de dados, né, das redes sociais, para você não fazer marketing digital com base em métricas de vaidade, sim, métricas realmente fazem sentido. Então, assim, eu acho que você quer começar realmente um trabalho de maturidade digital, entenda o seu momento e não pule fases, né? O digital ele tem muito serviço, muito. Aí tem SEO, inbound marketing, automação. Cara, é muita coisa que tem. Entendeu? Assim. E você não tem grana para tudo no começo. Para quem quer fazer o marketing digital, não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, faça algo, mas faça bem feito, faça certo. Entenda o seu momento e faça aquilo que precisa ser feito naquele momento. E faça bem feito, se dedique para aquilo, entendeu? Eu dou consultoria de maturidade digital para quem quer evoluir nisso, né? Aí a gente olha basicamente... outra coisa, seja transparente com a sua agência, com o seu consultor e fale a verba que você tem, cara. Não minta para si mesmo, né? Ninguém tá aqui para... Hoje em dia, nenhuma agência não, porque eu não posso falar por todas, né? Mas agências sérias, empresas sérias não querem o seu dinheiro todo e que você quebre. Eles querem que vocês tenham prosperidade financeira também para eles evoluírem com você. Então, quando você tem uma ideia realmente de orçamento, tem um X mil para poder gastar. Aí um consultor, uma empresa correta, vai falar assim, cara, investe um X agora nisso, X naquilo, né? Te ajuda a guiar num fluxo de maturidade. E eu dou uma dica para vocês, assim, independente do seu porte de empresa, invista no seu canal digital que é seu. Seja seu e-commerce, seu site, seu alguma coisa. Mas também, lógico, usem as redes alugadas. O marketplace, a rede social, use. Porque precisa, que é como se fosse o seguinte... Ali é o shopping, né? Ali é onde passa o fluxo, entendeu? Mas você tem que ter sua marca, né? Você tem que ter um domínio próprio das suas coisas, entendeu? Construir ali o seu ativo digital. Exatamente. E ali você consegue, muitas vezes, pelo tráfego e o fluxo que passa, que pode ser menor ali, no seu canal, entender o seu público e potencializar no canal que tem mais fluxo.
Então, cara, tem que trabalhar de forma inteligente. E hoje o que vai separar o joio do trigo, né? O que vai ter sucesso do que vai fracassar é você pegar o tempo que a IA tá te dando, né? De possibilidade, né? De produtividade para você focar em estudo e inteligência. Entendeu? Inteligência interna da sua empresa. Então, minha dica é assim, é essa, sabe? E uma coisa eu vou falar pro final, assim, pra chave de ouro é estude. Então, se você puder, volte a estudar. Reserve meia hora do seu dia, uma hora que for por dia, para estudar. Porque nós não estamos numa era de mudanças. Nós estamos numa mudança de era. E se você sabia, Lê, que hoje a inteligência artificial que nós estamos usando é a pior inteligência que existe? É mesmo por quê? Porque amanhã ela está melhor. Depois de amanhã ela vai estar melhor. Todo dia ela vai estar melhor um pouco mais. Então hoje ele é pior. Então se você não correr atrás do seu e do seu estudo, você vai ficar para trás. Então você não vai ser substituído. Você vai ser substituído por quem usa IA melhor. Claro, é isso aí. Muito bem, Rô. Então, pessoal, chegamos aqui ao final desse nosso primeiro episódio. Saiu do ar. Uma salva de palmas, pessoal, aí da produção também. Olha quanta gente. Primeiro episódio do Entre Dados saiu do nosso planejamento. Está aqui agora para vocês acompanharem. Rodrigo, obrigado demais por ter aceitado aí o convite. Parabéns pela sua trajetória, tanto na empresa, tanto na Anamid e também pela Journey, que é uma ferramenta que eu tenho certeza que vai ter muito sucesso no mercado. Então, até o próximo episódio. Valeu, abraço!